Tá aí, Corinthians volta da pausa aí da Copa do Mundo de Clubes do mesmo jeito, né, nada mudou, um time que continua aí com dificuldades para finalizar, para matar o jogo, em alguns momentos para criar também. Eu estava fazendo minhas anotações ali, assistindo o jogo e pensei: "Porra, hoje pelo menos não vamos cornetar tanto o sistema defensivo, né, cara, não foi aquele desastre que a gente está acostumado, a zaga com o Kaká e o Gustavo Henrique, mas no último segundo de jogo ali, faltando segundos para acabar, uma bola fácil ali na área, cruzada da ponta da grande área, e o senhor Gustavo Henrique dá uma canelada para trás, um escanteio, na cobrança desse escanteio, um bate e rebate, e no último segundo sai o gol do Bragantino, gol da vitória aí, 2-1 para o Bragantino. Lamentável, né, lamentável, alguns jogadores continuam muito preguiçosos, como sempre, eu vou falar deles daqui a pouco. O treinador Dorival Júnior, eh, eu não vou mais falar, a gente já está em julho, né, depois dessa pausa eu não vou mais falar em Ramon Dias, da demissão do Ramon Dias, mas o treinador Dorival Júnior, eu disse que não duraria 6 meses no Corinthians, e acho que vou acertar essa. Infelizmente, né, queria que as coisas funcionassem dentro de campo, o Corinthians está uma zona fora de campo, né, não, é até difícil descrever o que é o Corinthians hoje fora de campo, né. Dentro de campo a gente ainda alimenta aquela esperança: "Pô, será que não engata uma série, de bons jogos, né, de repente, por um milagre aí, a coisa encaixa, esse time consegue jogar bem até dezembro", né. Como foram aquelas partidas em sequência na reta final do Brasileiro do ano passado, que o time deu alegria, deu esperança pra gente, mas vai ficando difícil acreditar. O jogo de hoje era um jogo difícil, né, era um jogo difícil, enfrentando aí o terceiro colocado do campeonato, o Bragantino, e o que é incrível, né, quando a gente olha o time do Bragantino, porra, tem Juninho Capixaba, que passou pelo Corinthians, tem o Pedro Henrique, que é da nossa base, né, um jogador limitadíssimo também, o Gabriel, que também jogou no Corinthians, né, aquele volante que depois foi para o Internacional, para o Atlético Paranaense, jogador muito limitado. Tem Sacha, tem pô, o Pita, né, que era aquele centroavante, aquele branquelo do Cuiabá, né, por muito tempo aí jogando nesse time também. É um time comparado com o Corinthians, não vou nem falar do custo, né, o Corinthians é um time muito mais caro, mas mesmo comparando no 1 contra 1 aí, o Corinthians é inexplicável um time desse ter mais padrão e ter, não é inexplicável, né, o Seabra faz um trabalho melhor lá do que o Dorival nesse momento. Achei que o Corinthians, na verdade não achei, cara, eu falei que o Dorival Júnior, que o Corinthians ia voltar e não ia, a gente não ia se surpreender. O Dorival Júnior é isso aí, um treinador com várias limitações, que deu sorte em alguns clubes aí, em alguns momentos levantou algumas taças e foi elevado a uma posição que ele não ocupa nessa cadeia de treinadores aí no futebol brasileiro. Um jogo foda, né. O primeiro tempo o Bragantino foi melhor, né, foi melhor que o Corinthians, atacou mais, teve, boas oportunidades e foi presenteado com um pênalti que não foi, né, não foi pênalti. O Kaká até levanta a perna ali e tal, mas praticamente não pega no cara, o cara simula uma queda ali colocando a mão no rosto, nem pegou no rosto. Enfim, para quem estava com saudade do VAR no Brasil, foi uma boa amostra aí do que é, né, a gente acompanha a Copa do Mundo de clubes e não via essas coisas, mas, nesse jogo aí do Corinthians, o corintiano, volta mais, desgostoso aí com o que acontece no futebol brasileiro, né, o Corinthians que tem sido prejudicado sistematicamente, principalmente pelo VAR, né, o VAR que eu sempre fui contra, né, graças a Deus aí, e aos registros na internet, todo mundo sabe que eu sempre fui contra essa tecnologia, porque alguns lances do futebol são interpretativos, como esse pênalti hoje, né, que claramente não foi.
mas o juiz foi lá olhar e acabou dando, no campo ele não deu, né? Uma jogada tão interpretativa deveria ficar com a decisão de campo, mas enfim, pênalti Bragantino, o Bragantino converteu, foi para o intervalo vencendo por 1-0. Na volta, o Corinthians jogou muito melhor. Realmente, no segundo tempo, o Corinthians melhorou muito, mas não matou o jogo, teve algumas oportunidades, né? O goleiro, o Lucão, foi muito bem, foi, para mim, o melhor jogador em campo, inclusive. Mas o Corinthians teve duas oportunidades no pé do Romero, principalmente, que, que tinha que ter feito o gol. Tinha que ter feito o gol, né? Uma que ele recebe um cruzamento rasteiro e trança a perna, chuta para fora, dentro da pequena área, um absurdo. Não pode perder aquele gol. E uma outra chance que ele recebe um bolão do Garro, absurdo, a bola do Rodrigo Garro, mata, corta, limpa para dentro, para a perna esquerda e bate em cima do goleiro, perde outro gol. E teve um lance do Garro também, numa bola roubada na entrada da área, ele entra de frente para o gol e dá uma paulada que pega no travessão também, talvez pudesse ter colocado no canto ali melhor. Claro que, pô, dentro de campo a história é outra, né? Tem que tomar decisão em segundos, mas foi mais um lance aí que o Corinthians podia ter feito o gol. Tudo isso depois que o Corinthians empatou, né? O Corinthians empatou com o zagueiro Kaká, num bate-rebate ali, numa jogada, uma bola alçada na área. E aí 1-1, e o Corinthians teve essas chances, o Corinthians pressionou, empurrou o Bragantino para trás, né? Principalmente nos últimos 20 minutos, o Corinthians empurrou totalmente o Bragantino para trás, o Bragantino que tentou fazer uma pressão alta e conseguiu no primeiro tempo e em alguns momentos do segundo tempo também, mas o Corinthians não conseguiu matar esse jogo. E aí, como eu falei, como eu já descrevi aí no início do vídeo, o Bragantino achou esse gol no último segundo aí numa cagada da zaga, né? E é isso, mais do mesmo, né? O Corinthians voltou, ficou mais de um mês parado aí, descansou, treinou e nada mudou. Realmente a gente vai ficando com pouca esperança aí, na verdade, né? Essa derrota em casa aí, o Corinthians estaciona nos 16 pontos, aí o Corinthians que vai ter uma sequência de jogos aí complicada, né? O Corinthians vai enfrentar na próxima rodada do Brasileirão São Paulo, tem Palmeiras na Copa do Brasil, é complicado, né? Aliás, desculpa, o próximo jogo do Corinthians é o Ceará, né? É o Ceará, depois o São Paulo, Ceará fora, São Paulo fora também. Jogos difíceis aí para o Corinthians. E no jogo, eu tô olhando aqui os números do jogo, o Corinthians. Cadê aqui? O Corinthians deu 13 chutes a gol contra 9 do Bragantino. O Corinthians teve 62% da posse de bola, deu muito mais passes, quase 600 passes contra 330 do Bragantino. O Bragantino esperou mais, principalmente no segundo tempo, né? No segundo tempo, o Corinthians realmente teve um volume de jogo muito maior. Falando dos jogadores, né? O zagueiro Kaká que fez esse gol aí também subiu várias vezes, né? Foi uma atuação meio estranha do Kaká, mas acabou cometendo esse pênalti. Eu acho que não foi pênalti, mas enfim, foi ele que cometeu esse pênalti. O Gustavo Henrique, com essa cagada no fim, pôs tudo a perder, né? O Garro, a gente vê que ainda sofre fisicamente, né? Ainda não tá no melhor dele, mesmo com esse um mês parado, ele ficou muito tempo parado nessa temporada. Tem esse problema do joelho que no fim das contas ninguém explicou direito o que mas continua sendo um jogador importante, continua sendo um jogador que jogou o tempo inteiro hoje, né? Se arrastou ali no final do jogo, mas uma bola que ele pega, um tapa que ele dá na frente, pode sair um gol, né? É um jogador que realmente, se ele tiver condições de atuar, ele tem que ficar em campo o máximo que ele puder todo jogo, porque esse time aí, com o Garro tá difícil, sem o Garro é pior ainda, né? E no ataque, os dois jogadores no ataque, o Romero e o Memphis Depay, né? O Romero, como eu falei, perdeu esses gols. É um jogador que realmente não tem condições de ser titular do Corinthians, né? Era um jogador muito questionado quando era mais jovem e fazia um trabalho sujo, entre aspas, né? De perseguir lateral, de marcar, de ajudar muito na parte defensiva. Hoje ele já não consegue mais fazer isso, né? Então, realmente, o Yuri Alberto, que ainda não está à disposição, faz muita falta, né? O Yuri Alberto é um jogador, uma potência física, né? Que além de colaborar na marcação, faz gols e também abre muito espaço, né?
pro Rodrigo Garro e pro Memphis Depay, jogar com o Yuri Alberto facilita muito pelos espaços que ele abre, né, correndo entre os zagueiros, combatendo, fazendo um jogo físico também. Então o Romero realmente não tem condições de ser titular do Corinthians nunca, né? E hoje ficou provado, jogou jogou o jogo inteiro, né? Ele saiu nos acréscimos praticamente e morto, né? Também, e, enfim, o Romero comprometeu aí o jogo para o Corinthians e o Memphis Depay mais do mesmo, né? É um jogador que não vale o que cobra. Eu tenho insistido nisso, não vale o que cobra. Deu um chilique ali, sofreu uma falta no meio de campo, uma falta normal do jogador do Bragantino, ficou empurrando o cara, brigando ali. É meio diva ele, né, cara? Não pode fazer falta nele. Parece que ele não quer cair no chão, não quer se sujar. E o Memphis Depay é um jogador que não colabora tanto na parte defensiva, né? A gente sabe que ele não gosta de correr muito e que se ele não decide o jogo, ou com um grande passe, ou com um gol, é realmente um jogador que em alguns momentos é um a menos no time do Corinthians, né? É um a menos. Eu sei que é uma discussão, até pelo que aconteceu aí recentemente, algumas polêmicas, ele não se apresentou, estava com o salário atrasado, depois se reapresentou, mas é um jogador que muita gente fala, porra, melhor ficar com ele, porque se ele sair, vão pegar esse dinheiro e trazer 2, 3 pernas de pau. É um argumento, né, a gente já viu acontecer, então, não dá para discordar totalmente, mas por outro lado, é um jogador caríssimo aí, que deveria entregar muito mais do que entrega, né, tanto na parte técnica quanto na questão da disposição ali, da luta, né. Então e hoje foi um jogo que ele não decidiu, errou alguns passes, não acertou dribles, né, aquela impressão que ele tá sempre meio pesado e tal. Enfim, vamos ver quando o Yuri Alberto vai estar à disposição, isso é importante, e o Corinthians vai, precisar pontuar, né, vai jogar com o Ceará fora, São Paulo fora, tem que pontuar nesses jogos aí, pelo menos uma vitória, para compensar essa derrota de hoje aí, porque o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, né? A gente sabe se o time começa a perder pontos, aí começa a despencar na tabela, depois é complicado, mas vamos ver como é que vai ser essa sequência aí do Corinthians. Próximo jogo, eu quero falar um pouco do Dorival, como eu já falei, né, cara, ele não parece que não trabalhou aí nessa pausa, né? O time ele tem uma dificuldade, é uma crítica que eu já fiz aqui de não usar jogadores da base. Por exemplo, hoje o Guinegão entrou bem no finalzinho, né? O Kaique estava no banco, o Kaique praticamente o único jogador aí que a gente tem que pode jogar nas pontas, né? De repente tentar abrir o time adversário, colocar velocidade, como eu falei, Memphis Depay e Romero, um ataque pesado, então de repente o Kaique poderia colocar uma velocidade, receber umas bolas do Garro, mas o Dorival Júnior, no famoso feijão com arroz dele, tem essa dificuldade aí de trabalhar com esses jogadores mais jovens e insiste nesses medalhões, parece que ele quer compor ali com esses jogadores, e, enfim, nenhuma novidade, a gente não viu nada de novo no Corinthians, o Corinthians entrando de novo com 3 volantes em campo, né? Então, enfim, é, é complicado, complicado. Não tenho esperança. Não acho que o Dorival vai durar. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Lembrando que daqui a pouco tem live, né? Daqui a pouquinho começa a nossa live aqui no canal com vários convidados. Vamos repercutir mais do Corinthians, os outros jogos da 13ª rodada e vamos fazer uma análise final da Copa do Mundo de Clubes que terminou hoje com o Chelsea campeão.